Oi, pessoal, eu sou a professora Larissa e essa é a nossa aula de Introdução aos Micro-organismos, parte 3, fungos. Bom, os fungos, eles são seres eucariontes pluricelulares, diferentes das bactérias, né, que a gente viu que eram procariontes. São parasitas ou decompositores, ou seja, eles podem ser oportunistas ou não, podem se aproveitar do organismo ou não, podem fazer várias ações no ambiente mesmo, como decomposição. Eles têm um número limitado de parasitas que vão causar doenças, então são pouquíssimos fungos que causam doença, mas os que causam são muito graves. Então é muito importante a gente conhecer a resposta imune contra fungos. As principais doenças que a gente tem são as micoses, principalmente na pele, unha, cabelo, rinites, asmas, bronquites, meningites e encefalites que podem aí ser causadas por fungos. Vamos ver um pouquinho das características gerais dos fungos antes da gente entrar propriamente nas doenças. Então, como eu falei, eles são eucariontes, heterotróficos, quimiorganotróficos. A maioria apresenta bolores, né, na questão das colônias macroscópicas. Também tem as formas microscópicas e a mais conhecida são as leveduras, a gente vai entender um pouquinho mais na frente. São anaeróbicas facultativas, ou seja, elas podem crescer ou não na presença de ausência de oxigênio. Geralmente são imóveis, né? Então a gente não tem movimentação de fungos ficam paradinhos e umbictinários, né? Eles apresentam bictina na composição. A estrutura macroscópica do fungo, geralmente a gente tem bolores ou cogumelos. A gente tem também a estrutura microscópica, né? Que pode ser as leveduras, que são a parte unicelular dos fungos, ou multicelular, né? O bolor filamentoso, a gente vai ver melhor isso mais na frente. Eles podem infectar, podem estar presentes no solo, no líquen, nos animais, nos alimentos, nas plantas, nos seres humanos, enfim. Crescem, né, entre 0 e 40 graus Celsius, que é a temperatura ótima. Mas a melhor temperatura mesmo, principalmente no organismo, entre 20 e 30. Então, também uma temperatura boa de crescimento de fungo. pH ótimo é em torno de 6, tem reprodução sexuada e assexuada, podem se disseminar por esporos ou fragmentos, né? Aquela poeirinha do fungo, os fragmentos de hifa. Podem também se disseminar pela água, por animais, enfim, pelos seres vivos que eles infectam. Podem, inclusive, ir pelo vento. Eles não formam tecidos verdadeiros, eles formam realmente estruturas que lembram muito a estrutura vegetal, mas eles não são vegetais. Depende muito da condição do ambiente, da quantidade de nutriente que vai estar sendo fornecida para eles. Eles podem apresentar pleomorfismo, que é a mudança da forma, e eles têm uma vida parasitária, então, tipo, entre 35 e 37 graus eles ficam nessa forma de levedura, e vida saprofítica, né, que é no ambiente, que é na temperatura ambiente, eles ficam na forma de bolor. Os fungos, eles têm um grupo específico que causa doenças humanas, que são os fungos oportunistas. Então, eles se aproveitam da debilidade do sistema imunológico para causar infecções. E em quem que ele causa infecções, esses fungos oportunistas? Principalmente imunodepressivos, portadores de HIV, transplantados, usuários de drogas, inclusive imunossupressoras, como pacientes com câncer ou transplantados, indivíduos oncológicos também. A diferença entre fungo saprófita e fungo parasita. O saprófita é aquele que vai viver no ambiente normal, não vai causar danos, e o parasita é aquele que vai se instalar e levar aí a uma doença. Então, o parasita ele vai obter nutrientes a partir de organismo vivo. O saprófita não, ele vai a partir de nutrientes de organismos mortos, né? São os famosos decompositores. Continuando, então, nós classificamos aí os fungos no reino 5. Eles têm um reino exclusivo, na verdade, né? Então, no sistema de classificação de 5 reinos, aí a gente vai lembrar lá das aulas de biologia do ensino médio, os fungos, eles têm um reino exclusivo deles, que é o reino fungi. São encontrados em praticamente quase todo lugar. E como a gente viu a diferença, saprófitas vivem na matéria orgânica, água e solo, parasitos vivem na superfície no interior de animais e vegetais. Os saprófitas, eles são os lixeirinhos, decompositores, e os parasitos, né, eles podem aí levar a alguns tipos de doença. Em relação à morfologia, os fungos podem apresentar duas unidades básicas, que são as leveduras, que essas formazinhas separadas, e as hifas, que são essas formas que lembram muito estruturas vegetativas. As hifas
elas são totalmente inteiras, podem ser septadas ou não. Aqui é chamado de pseudo-hifa porque aqui o que eu tenho, ó, são gominhos de leveduras unidas, formando como se fosse uma pseudo-hifa, que é esse exemplo aqui da cândida, tá? E aqui nesses outros exemplos a gente tem leveduras. A maioria da parede celular dos fungos é formada de quitina. Nas bactérias a gente viu que tinha lipopolissacarídeo, polissacarídeos, né? Peptídeo glicano. No fungo é a quitina. As hifas, elas são microscópicas e elas podem ser septadas, que é quando ela apresenta esse tracinho aqui, aí cada um é como se fosse uma célula fúngica aqui, tá? Ou não septadas. Quando elas estão na forma macroscópica, elas podem, por exemplo, formar um talo ou um micélio. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma hifa, esse pedacinho, e o micélio, né, que é o conjunto de hifas. As hifas ainda podem ser coradas, então, quando elas conseguem corar e ficar com esse tom mais amarronzado, a gente chama de hifas demáceas, e quando a gente tenta corar elas e elas ficam mais transparentes, elas são chamadas de hifas hialinas. Aqui, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma hifa verdadeira, uma pseudo-hifa e uma levedura, com essas bolinhas. Em relação à morfologia das colônias, né, o tipo de crescimento, os fungos, eles podem crescer tanto para baixo da placa de Petri, aí é chamado de micélio vegetativo, aí tem a estrutura reprodutiva e os poros, aqui ó, hifas vegetativas, principalmente colônia de bolor, tá? Pode também crescer para cima, né? Para cima do substrato, e aí vai formar as hifas aéreas. A colônia, ela pode ser assim, como se fosse um meio de cultura, uma colônia de leveduras, ou ela pode ser essa colônia de bolor. Muitos fungos, eles são unicelulares, que é aquelas levedurazinhas que a gente acabou estudando. Mas eles também podem crescer na forma de filamentos, que são essas estruturas aqui, dessa imagem, e se entrelaçar formando um micélio, como se fosse uma flor, tá? Então, isso aqui é um fungo filamentoso que apresenta micélio, colônia na forma de bolor. Isso aqui é um fungo leveduriforme, que tem uma colônia de leveduras. Aqui o exemplo da hifa novamente, que pode ser aseptada ou septada. Aparece, então, esses septos. Que outro exemplo de fungo. Aseptada aqui como que fica, não septada. Os fungos unicelulares, geralmente, eles têm um formato mais arredondado e a forma como eles se reproduzem é através do blastoconídeo, liberando, então, um broto ou uma gêmula. Aqui formou a pseudo-hifa. As colônias podem ter aspecto úmido, pastoso, pode ser rasteirinha, né, ou crescer para cima, mucoide também, pode ser lisa ou rugosa, ter aspecto, ter pigmento ou não ter pigmento. Então, elas têm opaco ou brilhante. Então, aqui a gente tem, por exemplo, opaco ou brilhante, mucoide, lisa, cores variadas, celebriforme, né, essa que cresce mais para cima, e cremosa. Isso é bom a gente ver na prática. As leveduras podem ser unicelulares, separadinhas, geralmente elas têm o formato esférico, né? Mas na formato de bolinha, e pode formar essas pseudo-hifas. Em relação à reprodução, a maioria dos fungos faz reprodução por brotamento, que a gente viu lá o conidióforo sendo formado, tá? Então, libera essas estruturas, esses conídeos. Pode ser por extensão da hifa, ou pode ser por formação de esporos. Os esporos, eles podem ser na forma sexuada ou assexuada, né? Aí eles formam aí os gametas que vão ajudar na reprodução. Então, aqui pode ser esporulado ou por conídeos. Os esporos assexuados, eles geralmente são formados de diferentes maneiras, mas não são pela fusão de gameta. Quando tem fusão de gameta, é sexuado. Quando não tem, é assexuado. Em relação às infecções fúngicas, então depende muito da via de penetração, disseminação e resposta imunológica do hospedeiro. A gente tem as micoses superficiais, que é aquelas que geralmente acomete a pele, pelo. Tem as micoses cutâneas, pele, pelo, unha subcutânea, que acomete a pele ou o tecido subcutâneo. As sistêmicas, como o pulmão e os outros órgãos, né, que é os que causam meningite, problemas respiratórios. E as oportunistas, que é aqueles fungos que se aproveitam da debilidade do sistema imunológico. A cândida é um exemplo clássico. Aqui a gente tem uma tabelinha que mostra o tipo de infecção, a localização anatômica, a doença representativa
e o agente etiológico. Então, em tipo de infecção, a gente pode ter superficial, cutânea, subcutânea, sistêmica ou oportunista. Localização anatômica aqui, por exemplo, superficial, pele, pelos. Uma das principais doenças é a pitirise, causada pelo fungo chamado Malassezia fulvor. Tem a cutânea, que também, né, acomete pele, pelos e unhas, que leva às dermatofitoses. Aí a gente tem o microsporum, tricofitum, epidemófito, enfim. Os oportunistas e sistêmicos são os de maior interesse clínico, né? Então, de sistêmico, a gente tem conidiomicose, histoplasmose, blastocomicose, paracoccidioidomicose. A maioria causa infecções respiratórias. E oportunistas, aqui a gente tem o criptocose, candidíase e aspergilose. Aspergilose muito presente em UTI, também causa muito problema respiratório. Resposta imune inata a fungos. Geralmente, né, os fungos, eles podem ser extra ou intracelulares, aí vai lembrar muito a resposta das bactérias e dos vírus. Então, se for intracelular, a gente tem ativação de NK. Se for extracelular, a gente tem fagocitose aí pelas células do sistema imunológico. Então, tem principalmente macrófago e neutrófilo. Células dendríticas que fazem a apresentação de antígeno, né? E elas reconhecem uma estrutura nos fungos chamada manose. Então, lembra lá que as bactérias têm lipopolissacarídeo e peptídeo glicano? Aqui a gente tem a manose, né, ou manoproteína, que faz parte da estrutura dos fungos. É da família das quitinas, que eu falei lá no início da aula. Em relação à resposta, a imunidade celular é o principal mecanismo de imunidade contra os fungos. Imunidade celular, a gente está falando de linfócito T, CD4, CD8. Também a gente tem indução da apoptose, recrutamento e ativação de células de fagócitos. Em relação à imunidade celular, a gente tem atividade de T-helper 1 e T-helper 17 e ativação do CD8. Também tem produção de anticorpo contra fungo, apesar de que não é tão eficiente igual a imunidade celular. E também tem ativação do sistema complemento. Então, a gente tem, por exemplo, o Neoformas, que é um fungo que coloniza pulmão e cérebro do hospedeiro. Tem o girovence, né, que causa muitas infecções em hospitais. E também, um dos mecanismos de escape que os fungos têm é o crescimento, o tipo de crescimento que eles fazem. Então, as hifas são muito mais difíceis de eliminar, porque elas são muito maiores. Aumento da expressão de genes de estresse oxidativo, então eles conseguem aí driblar o sistema imune. Secretam componentes capsulares que também driblam, se protegem, né, das células de defesa. Induzem a perca de alguns tipos de receptores e principalmente de fatores pró-inflamatórios. Eles disfarçam seus antígenos para não serem reconhecidos pelo sistema imune. E também eles inibem a produção de algumas citocinas que fazem parte aí da resposta imunológica contra esses fungos. Tudo isso leva aí à resistência do fungo à resposta imunológica e também à própria medicação, que são os antifúngicos. Essas, então, são as nossas referências. Ficamos por aqui com a parte 3 dessa aula.